Quando você estiver em dificuldade e pensar em desistir, lembre-se dos obstáculos que já superou. Olhe para trás. Se tropeçar e cair, levante. Não fique prostrado. Esqueça o passado. Olhe para a frente. Ao sentir-se orgulhoso por alguma realização pessoal, sonde suas motivações. Olhe para dentro. Antes que o egoísmo domine, enquanto seu coração é sensível, socorra os que o cercam. Olhe para os lados. Na escalada rumo às altas posições, no afã de concretizar seus sonhos, observe se não está pisando em alguém. Olhe para baixo. Em todos os momentos da vida, seja qual for a sua atividade, busque a aprovação de Deus. Olhe para cima. Com esse texto atribuído a Charles Chaplin, iniciamos mais um encontro. Muito obrigado pela atenção, pelos comentários, pelas palavras de carinho que tenho recebido. Obrigado a todos que se inscreveram no canal. Muito obrigado. Antes do nosso tema principal de hoje, eu gostaria de responder, ou pelo menos abordar, não tenho a pretensão de ter resposta para tudo. Perguntaram-me, por que há casas espíritas em que os médiuns usam jalecos, também chamados de guarda-pós, né? Eu acho que é uma denominação meio antiga. A informação que nós temos é que é uma questão de opção. E há, pelo menos segundo dizem os que adotam, 3 aspectos favoráveis à adoção dos jalecos nos trabalhos mediúnicos das casas espíritas. Primeiro, a higiene. O pessoal vem do trabalho, muitas vezes diretamente, porque não há como ser diferente, e vem diretamente para o centro espírita, e o jaleco consiste num anteparo, vestindo o jaleco sobre a roupa ou em lugar da roupa superior, é um anteparo para as energias negativas, tanto as que vêm do dia a dia nosso, da área profissional, enfim, como também o que levaremos depois dos trabalhos. Não vamos esquecer que o centro espírita é um pronto-socorro. Essa é a questão da higiene. Outra questão é a praticidade. Como eu disse, vindo do trabalho, às vezes com as roupas chamadas civis, as roupas que usamos na nossa profissão, sociais, nem sempre estão adequadas, é uma questão de adequação, não é de moralidade, longe disso, mas de adequação. Ninguém vai de gravata e terno na beira do mar, pelo menos para andar, para passear. Como não vai a um casamento de traje de banho de mar ou de piscina. Então é tudo uma questão de adequar. A praticidade, então, é das pessoas que vêm para o centro espírita, e isso facilita a vida da pessoa. E também é uma questão, dentro dessa praticidade, é uma maneira de os visitantes, participantes, não conhecendo os elementos, todos os pertencentes à casa, sabe quem é da casa pelo
jaleco. Dizem ainda que as casas que adotam, que é uma questão estética, entendem como mais harmônico o ambiente do trabalho. Imaginem um grupo mediúnico que um está de verde, um azul, um de roxo, preto, amarelo, verde, branco. A questão de harmonização visual. E nós sabemos que o visual conta muito nas nossas sensações. Alguns que não adotam alegam aquilo que chamam de pureza doutrinária. Ora, com todo o respeito que merece quem defende assim a pureza doutrinária, eu acho que enquanto a gente fica na periferia desses assuntos, há coisas muito mais importantes para resolver e que passam despercebidas e que têm que ser encaradas, principalmente na área da disciplina nas casas. Bem, o nosso assunto de hoje tem o título: Tenho mediunidade. E agora? O que eu faço? Faremos aqui algumas referências à mediunidade, sem termos nenhuma pretensão de trazer algo completo, porque não podemos, até pelo tempo que temos. Então não pretendemos abarcar, dissertar sobre o assunto, e as posições que adotamos aqui são praticamente todas em razão da vivência de 48 anos de mediunidade e a prática mediúnica em várias casas espíritas. Quem tiver interesse, e conclamo mesmo as pessoas que tenham interesse, procurem o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos. Há uma farta literatura, entre outros, muitos outros, mas falo apenas das obras chamadas básicas da doutrina dos espíritos para fazer pesquisas. O que é mediunidade? Allan Kardec perguntou aos espíritos: o que é mediunidade? A resposta concisa, certeira, objetiva, como sempre, foi: mediunidade é uma faculdade humana. Pode-se notar logo que não fala em dom, porque quando se fala em dom mediúnico, há um perigo de descambar para outros entendimentos que não nos interessam. Então é uma faculdade humana, é um sentido físico que nós trazemos quando aqui aportamos. Segundo a doutrina dos espíritos, todos os seres humanos têm um grau de menor ou maior mediunidade. O objetivo da mediunidade na Terra é o de vincular o homem ao mundo espiritual, de modo que ele não se renda às sugestões do materialismo. Todo médium, antes de buscar sintonia com os desencarnados, deve procurar sintonia com Deus. Onde exercer a mediunidade? Numa casa espírita, onde há grupos de estudo e trabalho. Quem somos nós, os médiuns? Quem somos nós, aqueles que aportam nesta existência com mediunidade? Qual o objetivo? A mediunidade
é um compromisso sério que nós assumimos antes de chegarmos aqui. Eu tenho visto muitas pessoas, quando se fala em mediunidade, dizem: eu não posso assumir esse compromisso. Ora, esse compromisso já foi assumido com aval dos nossos protetores antes de nós virmos. Porque o objetivo da mediunidade, que é uma faculdade 24 horas por dia conosco, não só no centro espírita, o objetivo da mediunidade é nós estabelecermos uma rota mais dinâmica de progresso para o nosso próprio bem, estendendo aquilo que pudermos, tudo aquilo que pudermos, às pessoas que conosco caminham na nossa vida e nos encontram, nos encontraram e nos encontrarão algum dia. Educar a mediunidade é aprender a usá-la, a utilizar a mediunidade com paciência. Há pessoas que começam a ler as primeiras linhas sobre a doutrina espírita e a leitura é essencial. Já querem saber quem é o guia, quem é o mentor? Em outras derivações religiosas já pergunta qual é a falange. Qual é a área da natureza que eu estabeleço contatos espirituais? Se isso fosse muito importante, a gente já teria na mão isso, como se fosse uma identidade. E óbvio, muitas vezes isso é revelado, mas nesse caso Chico Xavier tinha razão, né? Dizia que o telefone só toca de lá para cá. Ou seja, é quando eles, os espíritos, resolvem revelar e não quando queremos. Então a paciência é básica. Perseverança. Paciência e perseverança já é o caminho, é o passo seguinte que faz com que nós andemos com segurança, buscando dia a dia, através dos esclarecimentos que os livros e as reuniões nos dão e as intuições dos nossos mentores, para sermos pessoas melhores. Terceiro, como educar a mediunidade. Terceiro ponto, boa vontade. Temos que ter boa vontade sempre, porque quando pertencemos a um grupo, nós estabelecemos regras interpessoais de boa vontade. E não vamos esquecer que o nosso compromisso é com a espiritualidade, e compromisso esse que já está assumido. Há pessoas que dizem: eu não quero compromisso, como falei há pouco, mas não sabem que já assumiram esse compromisso antes. O compromisso não é entrar numa casa espírita, assinar um nomezinho lá, fazer uma fichinha, uma inscrição, um cadastro, com foto, sem foto. Esse compromisso já existe. Por isso viemos com o dom mediúnico. Uns mais, outros menos. Humildade e parceria. Parceria. E não achar que o médium tem que fazer tudo o que os espíritos querem. Eu já vi alguém me dizer, já faz algum tempo, que acordava todas as madrugadas, às 3 horas, para psicografar obras.
E aí eu perguntei, mas você tem que trabalhar no dia seguinte? Que horas acorda? Ah, eu acordo às 6h30, por aí. E um espírito vai te pedir para em plena madrugada, quando você deveria estar descansando, ou até desdobrado e o espírito trabalhando, mas o corpo descansando, é você que faz esse horário, não o espírito. O espírito de luz jamais, o espírito esclarecido, não faria isso. A não ser, nós estamos falando do comum do ser humano e não dos avatares. Vamos combinar, não estou falando de um Chico Xavier. Aí a questão é outra. Falam dos médiuns que ainda estão nos rudimentos, no início. Parceria, porque não podemos esperar tudo dos espíritos. Temos que fazer a nossa parte, que é estudar, ter acesso a eles de uma maneira não só literária, mas um acesso que nos dê a garantia de que estamos agindo em nome de Jesus, em nome daquele que nos comanda, que é o Cristo planetário, governador do planeta. Humildade e parceria. Finalmente, entre outros que poderiam ser enumerados aqui, a educação da mediunidade pede sinceridade de propósitos. Não adianta eu fazer um curso de desenvolvimento mediúnico, ou hoje se usa mais educação mediúnica, porque as modernas práticas didáticas no espiritismo mudaram. Se falava antes em desenvolvimento, hoje se fala em educação, que está mais dentro, segundo os autores, dentro das necessidades atuais. Então, a sinceridade nos dá um alento e, ao mesmo tempo, nós precisamos ter em mente que, sendo sinceros com os nossos propósitos, nós vamos ter também boas companhias espirituais. E que tudo, essa sinceridade, ela se transforma em ganho pessoal à medida que a gente se transforma para melhor como pessoa humana. Mateus, no capítulo 10, diz: e chamando os seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Mais adiante, no versículo 8, esse é o primeiro, do capítulo 10, fala praticamente a mesma coisa e no final diz: de graça recebestes, de graça dai. Ou seja, quando eu falava há pouco em sinceridade, há muitas pessoas que entram em escolinhas de sociedades espíritas, mesmo não sendo das casas, o que não há problema nenhum, pelo contrário, é muito bom. Mas para sair dali com algum conhecimento e abrir um negócio na mediunidade. Ora, isso é uma prática muito perigosa e também causa sofrimento e dor, às vezes a curto prazo, dependendo da intensidade disso tudo. Antes de ser bom médium, precisamos ser boas pessoas e não apenas bonzinho, socialmente falando, aparências de bonzinho, e sim bom e justo. O irmão X, Humberto de Campos, nos lembra assim: o bendito aguilhão, que é um guizo que nos cutuca, não é? Aguilhão.
O pescador de Cafarnaum, Simão Pedro, vendo socorridos por Cristo, deixaram-no. Endereçou significativo olhar de tristeza e desapontamento ao mestre, mas o Cristo falou compassivo. Pedro, estuda a experiência e aguarda a lição. Aliviemos a dor, mas não nos esqueçamos de que o sofrimento é criação do próprio homem, ajudando-o a esclarecer-se para a vida mais alta. O texto ainda segue. Então, há muitas aflições que nós vemos, que nós assistimos, que são próprias dos próprios aflitos e não vêm de fora, não vêm de espíritos. Essas pessoas deixam brechas por dificuldades pessoais. Não é aqui nenhum julgamento, muito pelo contrário. Sabemos da natureza humana, a dificuldade de nós estarmos no prumo, pelo menos o mais tempo possível, né? Pandemia e mediunidade. Há muitos irmãos médiuns que estão muito preocupados que não podem ir à casa espírita já há um ano. Não vamos esquecer uma citação de João que diz: o Espírito sopra onde quer, fora das casas, já que lá não podemos ir, ou ir com grandes condicionamentos e limitações. Nós podemos realizar muito fora das casas, no evangelho no lar, nos estudos, principalmente na área da disciplina pessoal. Não deixar que as forças telúricas, as forças da materialidade, nos adensem ainda mais, usando a gratidão, a prece e o evangelho no lar, diariamente. Falo isso para os médiuns. Diariamente. Pelo menos, se for o caso, sozinho, faça. É de grande valia e um significado enorme para nós que temos a faculdade mediúnica. Orar e vigiar. Isso virou já uma bandeira dentro da doutrina dos espíritos. É uma palavra do mestre, mas não vigiar os outros, né? Óbvio. Conhece-te a ti mesmo. O vigiar significa: se eu estou incomodado agora, por que eu mudei se eu há 10 minutos não estava? Uma prece. É assim que podemos, pelo menos de uma maneira muito singela, substituir as nossas idas ao centro espírita. Há muito que fazer fora das 4 paredes da casa espírita. Muito. A intenção da mediunidade é o progresso. Temos o livre-arbítrio de tomarmos aquelas decisões que achamos interessantes e de a gente ser a cada dia melhor. Não ser o melhor. Ser melhor do que tem sido. Como futuramente dizermos a mesma coisa sobre o hoje. Nosso projeto de vida na mediunidade tem que ser bem delineado para que não nos cause desconforto. Há famílias muitas vezes divididas pelas preferências religiosas. E a doutrina dos espíritos prega a aceitação da diferença, a alteridade. A diferença não é defeito,
A diferença é riqueza e temos que saber conviver com as pessoas diferentes do que nós pensamos, diferentemente do que agimos, porque o que vai valer mesmo para nós, médiuns espíritas, é o exemplo de vida. É o exemplo que nós estamos dando. Ninguém é santo, ninguém é anjo. Não tenhamos a pretensão de, nessa encarnação, zerarmos todas as nossas imperfeições. Os espíritos, a Allan Kardec, falam nisso. Não tenham essa pretensão, não tenham, não. Porque haverá muitas etapas para a gente cumprir esse roteiro. Escudos contra o mal. Gratidão. Escudos a favor da mediunidade e contra aquilo que para nós pode ser um mal-estar passageiro ou não. Gratidão. Fé ativa. E fé ativa não é só indo à casa espírita. É considerar-se médium 24 horas por dia, o tempo inteiro. Estarmos no horário vigiai, com todos os sensores desse GPS ligados, esses aplicativos muito bem atualizados, para que a gente detecte as dificuldades que se interpunham nos nossos caminhos. Escudo contra o mal também, dever cumprido. Vamos cumprir a nossa parte. Não dá para ir no centro espírita? Façamos o que é possível, sem nos vitimizar. Não posso ir no centro espírita, agora as entidades estão me tomando conta. Mas quem manda no corpo? Sou eu. Não são os espíritos que mandam. Ah, mas eu tenho mediunidade ostensiva. São os mais vulneráveis, claro. Faça o evangelho 3 vezes por dia, mas fiquem ligados às hostes superiores. Estudo contínuo, sempre. Dizem que a doutrina espírita é a religião dos livros. Não é por acaso. Há necessidade de estudo sempre. Nada muda se a gente não mudar. Tenho mediunidade. E agora? O que eu faço? Frequentar grupos de estudo e de trabalho em um centro espírita. Quando der. Até lá, conduza-se dentro de uma ótica cristã de fazer o bem sempre, de não fazer o mal e de purificar a mente, ou seja, orar e vigiar. Ser uma pessoa boa, não se esquecer que somos médios o tempo todo, no trabalho, em família, na rua, diante das alegrias e das tristezas que a vida nos coloca. Praticar a mediunidade com Jesus gratuitamente. Manuel Filomeno de Miranda, no último livro para Divaldo, no mais recente, no rumo do mundo de regeneração, diz o seguinte: a mediunidade é uma experiência de amor na prática, especialmente por ser posta a serviço de necessitados totalmente desconhecidos de nós, fazendo recordar o ensinamento de Jesus, o dar com a mão direita sem que a esquerda o saiba. Eu desejo a todos uma feliz mediunidade. E se você, nesse momento, está passando por alguma crise, está sendo atacado, e somos mesmo, é uma grande ocasião para você crescer.
Levante a cabeça, ore, mas do coração, não palavras lidas, decoradas. Ore, fala com o Pai, Ele nos escuta. Feliz mediunidade a todos. Trabalhe e estude muito. Namastê, até breve.